Uau! 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 Ainda bem que pra essa review eu vim preparado. Se você é um ser humano lúcido dos anos 80 pra frente, certamente já ouviu falar em Evil Dead. Mas se você nunca ouviu falar nesse nome, não tem problema. Talvez você o reconheça como A Morte do Demônio. E se você também nunca ouviu falar desse, certamente já ouviu falar em Uma Noite Alucinante. Agora, se você me disser que não conhece esse também, então... por que raios você clicou nesse vídeo, animal? Evil Dead é uma franquia de terror criada nos anos 80 pelo diretor de cinema Sam Raimi, bastante conhecido pelos filmes do Homem-Aranha e do Tobey Maguire. Extremamente explorada e riquíssima em conteúdo, adquiriu diversos filmes, jogos, HQs e até uma série ao longo desses anos. E hoje, vamos falar da última soma para esse catálogo extenso de produções, o filme Evil Dead Burn. O lançamento que pegou alguns de surpresa quando foi anunciado, outros quando saiu o primeiro trailer e mais uns outros quando ele saiu nos cinemas. Eu diria que o marketing desse filme foi tão baixo que ele é quase um filme indie de tão obscuro. Essa é uma continuação direta do filme Evil Dead Rise, que saiu apenas 3 anos antes e meio que representou o segundo reboot da franquia depois daquele fiasco que saiu em 2013. O primeiro filme caiu bastante na graça do povo e foi amplamente elogiado como um excelente recomeço para a franquia. Mas será que essa continuação fez jus ao seu antecessor? Eu cheguei a ver algumas opiniões, umas falando bem, outras falando mal e outras falando merda. Já adianto que eu estou do lado de quem curtiu o filme, mas calma que eu vou explicar melhor esse negócio, já que eu tenho muita coisa interessante para comentar. Olá, eu sou Gabriel Jonas e você tá no canal Jonas Fantasy. Esse é um quadro especial onde eu analiso alguns filmes recém-lançados e aproveito para adicionar meus 2 centavos de opinião para vocês decidir se concorda ou se você tá errado. Já adianto que o vídeo conterá spoilers da obra, então se isso for estragar a sua experiência caso ainda não tenha visto o filme, pare agora mesmo e retorne aqui somente depois de ter assistido. Agora, sem mais delongas, bora nos aprofundar na história do filme e deixar as preocupações para trás do mesmo jeito que o Joseph deixou a namorada dele. Eu avisei. O filme nos apresenta o protagonista... Peraí, que ainda não chegou nessa parte. O filme começa com uma garota possuída por um demônio saindo de um lago e levando de Vasco 2 caras pescando. Isso é uma conexão direta com o que acontece no primeiro filme, mas não é tão importante pra trama em si. Ela vai até uma estrada onde acaba sendo atropelada, mas peraí, ela queria ser atropelada de propósito. E mais, por aquele motorista em específico. Mas peraí. Como assim, Gabriel? Então, voltando um pouquinho no tempo, nós somos apresentados finalmente aos personagens principais da história. Joseph e Will, que são irmãos, Alice, que é a esposa de Will, e Fia, que é namorada de Joseph. É o aniversário de Joseph e, em meio à comemoração, Will e Alice brigam até que ele decide pegar o carro e ir embora dirigindo embriagado. Daí a gente volta para a garota possuída sendo atropelada só para descobrirmos que o Will é o nosso motorista que o capiroto queria que atropelasse ela. O carro tomba com a batida e o demônio mata o Will queimado. Daí cortamos para o velório dele, momento em que finalmente descobrimos que o real protagonista do filme é a Alice, a esposa do Will. Aí, depois da cerimônia, o Will acaba voltando como um demônio em brasa e começa a transformar aos poucos os personagens dentro da antiga casa da família em demônios também. E todos sabemos que se não tivesse isso, não seria Evil Dead. Aí começa aquele banho de sangue visceral com muito, mas muito gore, enquanto que descobrimos mais sobre os segredos dessa família e sobre como funciona o relacionamento deles com a Alice. Ah, e tem uma velha também. Evil Dead Burn impressiona bastante pela sua abordagem maluca, original e completamente fora da caixinha. Mas aqui eu abro um parêntese importante porque os pontos que eu vou trazer a respeito do filme são sim muitas coisas próprias dele, mas tem outros que vêm da franquia, ou seja, conceitos que já foram trazidos nas produções anteriores, principalmente Evil Dead Rise. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre como esse filme subverteu o próprio gênero, que já é bastante subversivo. Tem muita subversão aqui. Apesar de ser definida tecnicamente como horror sobrenatural, a franquia ficou mais conhecida pelo já mencionado gore misturado com bastante humor sombrio e uma pitada de momentos nonsense. Evil Dead Burn tem tudo isso, logicamente,
Mas o que faz ele ser diferente dos demais filmes da franquia foi justamente a narrativa. Todo mundo sabe que o foco dos filmes de terror sempre são as cenas chocantes e assustadoras. Não é à toa que a galera mais leiga do gênero costuma achar que filmes de terror não tem história. E isso é um absurdo, apesar de ser um pouco verdade. Boa parte dos filmes de terror realmente não se preocupam com a história, porque a maioria dos consumidores de terror não está lá por ela, e sim pelos sustos. Um bando de masoquistas desalmados, loucos por uma dose de sofrimento, só perdendo para quem é fã de algumas das três malditas: PlayStation, Xbox e Nintendo. Porque é claro que o gamer não pode ter um segundo de paz. Mas isso é porque o gênero de terror é uma das formas mais baratas e fáceis de se produzir um filme juntamente com a comédia. E somando isso com o fato de que ele faz parte de um grupo seleto de filmes cujo espetáculo visual vale mais do que qualquer contexto, terminamos em diversos curtas e longas metragens que funcionam igual uma música do Nirvana. O som é bom, mas a letra é só o Kurt Cobain balbuciando palavras que ele encontrou no dicionário. A primeira trilogia de Evil Dead meio que se encaixa nesse estereótipo. O filme de 2013 até tentou melhorar isso, mas falhou miseravelmente de tão genérico. Evil Dead Rise finalmente consolida o uso de uma história simples e minimamente interessante para nos guiar em meio às cenas de horror. Ele até que é bem parecido com a trilogia original, porém mais refinado e menos podrão. Vale lembrar que o primeiro Evil Dead foi feito com pouco dinheiro adquirido com muita humilhação por parte de Sanheim. Mas enfim, voltemos para Evil Dead Burn. Confesso que com ele eu esperava algo similar, sendo que no começo parecia mesmo que o filme ia seguir por esse caminho, mas na real foi bem mais surpreendente. Conforme avançamos na trama, somos apresentados a novas informações a respeito dos personagens, que vão mudando a nossa perspectiva a respeito deles. Descobrimos cedo que o relacionamento de Alice e Will é mutuamente tóxico, mas só depois nos é revelado o quanto que o Will é violento e que o jeito estranho da Alice de lidar com a morte dele está relacionado a isso. Também descobrimos que a família possui uma conexão direta com a figura dos demônios e do Necronomicon, que nem chega a aparecer realmente aqui. E isso explica porque o demônio no começo do filme falou em voltar para casa pro Will antes de matá-lo. Entende a jogada? A obra estabelece no começo apenas algumas informações suficientes para que você siga uma linha de raciocínio e, conforme ela avança, nós descobrimos que essa é uma história mais complexa, com mais camadas e que muitas dessas coisas não estão lá só para gerar mais conflito e sim para somar. São informações extremamente importantes para tudo o que está acontecendo ali. Um bom exemplo disso é o próprio Will. Quando nos é revelado sobre o comportamento violento dele, descobrimos depois que isso está diretamente relacionado com a sua ressurreição como um demônio bem passado com um hiperfoco na Alice. Eu prometo que as piadinhas do Will vão acabar em algum momento. É quase como se o roteirista tivesse optado por um média res, mas note que eu disse quase, ou seja, essa coca é Dolly. O filme não funciona exatamente dessa forma. Toda a trama principal com os demônios possui começo, meio e fim, até que bem cronológico. O suposto em média res que existe nele é porque os acontecimentos prévios a tudo que rola ao longo do conflito principal do filme são de extrema importância para você entender o que está acontecendo, apesar de não se originar neles. O relacionamento de Will e Alice nada tem a ver com o problema do demônio ou mesmo com a conexão dele com a família, mas é de suma importância para que você possa entender diversos acontecimentos e interações que são muito obscuras ao longo do filme. E esse é o gancho perfeito para eu começar a falar sobre os personagens, porque isso vai ser importante para entender algumas coisas daqui pra frente. Vamos começar com a Alice. Ela é introduzida como se fosse um personagem coadjuvante, e só quando as coisas começam a esquentar, mais um trocadilho idiota, é que ela toma realmente o papel de protagonista e as coisas parecem começar a girar em torno dela. O filme não a elabora muito em si, e ela também não é a personagem mais carismática do mundo, mas uma coisa ele fez questão de deixar bastante claro: ela é francesa. Isso também não faz muita diferença ao longo do filme e também parece meio à toa, mas também não é algo colocado de um jeito forçado, e o filme faz questão de incorporar isso culturalmente nele com diálogos, interações e até músicas. E o fato do diretor desse filme ser francês não tem absolutamente nada a ver com isso. Agora sobre o Will, nosso grande vilão. O que falar sobre esse personagem? Ele é abusivo e esquentadinho. Próximo, chegou a hora derradeira de comentar sobre o irmão mais novo do Will, Joseph.
Joe. Se tem uma coisa que define bastante esse personagem nessa história é surpreendente, mas não de um jeito muito bom. Começamos essa jornada acreditando que ele é o protagonista e, tipo, não é por mais. Ele é o primeiro dos personagens principais a aparecer. É ele que acha as anotações do avô sobre o Necronomicon. O aniversário do começo do filme era dele. Ele se interessava em ocultismo. A casa onde a história se passa foi herdada por ele. E foi o irmão dele que morreu e virou o capeta em brasa. Vai, brasa. E mesmo depois disso, ele acaba virando um coadjuvante. Isso não é necessariamente ruim. Pelo menos eu não achei. Mas com certeza é uma quebra de expectativa. Mas se fosse só isso, tava de boa. O problema é que não basta o Joseph ser um mero coadjuvante na própria vida, ele tem que ser uma decepção para todo mundo que assiste a história dele. Vamos para o segundo fato sobre o personagem que está relacionado à sua personalidade, que é: ele não se inscreveu no canal e ativou o sininho. O maior pecado que ele ou qualquer outra pessoa poderia cometer. Então, se você não quiser ser igual ao Joseph, deixe um like no vídeo e também a sua inscrição. Não custa nada e você ajuda o projeto a continuar existindo. Vamos agora para o terceiro fato sobre esse personagem que está relacionado à sua personalidade. Ele é covarde, fraco e patético. Desde o começo, temos conhecimento de que Joseph anda com uma arma para se sentir um homem mais forte, pois ele não é lá muito corajoso e a namorada dele chega até a fazer uma piada sobre isso. Normalmente, quando falamos de enredo, histórias costumam introduzir esse tipo de informação justamente para que a gente possa acompanhar um desenvolvimento do personagem em um momento de provação. Basicamente, a expectativa era de que em algum momento Joseph passaria por uma provação que tornaria ele um personagem corajoso. E eis que o momento chega, o pai dele é possuído por um demônio e está prestes a matar a sua namorada. É aqui que Joseph toma a decisão incrível de não ajudá-la. Não atirar no pai dele, que está claramente possuído pelo cramunhão, e deixar ela morrer enquanto foge sozinho na neve. Meu Deus do céu. Essa é a coisa mais diabolicamente genial que eu vi esse ano, porque todo mundo achava que esse seria seu primeiro momento de demonstrar coragem, mas ao invés disso, a história opta por uma tremenda quebra de expectativa, um giro de 360 graus que deixou todo mundo revoltado e moralmente chocado. Depois, ele até que consegue enfrentar os demônios e ajuda a Alice, mas não tem jeito, cara. Jamais iremos perdoar o fato de ele ter deixado a Fia na mão. Falando na Fia, se a Alice tem pouca personalidade, ela tem menos ainda. Essa personagem só serve para revelar um defeito absurdo de Joseph e se tornar mais um demônio na história. Mas quando ela vira um demônio, é aí que a atriz brilha. Ela é de longe o demônio mais assustador do filme, mais do que o Edgar e mais do que o próprio Will. O jeito como ela se move, fala e interage soa extremamente espontâneo e ameaçador. E isso é mérito tanto da atriz Luciane Buchanan, com essa performance incrível, quanto do roteiro, que soube explorar muito bem as cenas de horror da personagem. E por fim nós temos o pai, Edgar, a mãe, Susan, e a vovó Polly, que também são bons personagens e cada um desempenha bem a sua função narrativa. O filme até que dá bastante espaço pro Edgar, que é o primeiro ali a ser possuído, mas ele não deixa de construir bem a trama da mãe e de gerar diversas cenas cômicas com a vovó Polly, que, por não estar senil, não faz ideia da situação bizarra e macabra que está acontecendo. Entrando mais a fundo no lado cômico do filme, isso acabou se tornando uma característica chave de franquia. Originalmente, Sondheim pretendia apenas fazer um filme de terror de baixo orçamento, cujo exagero e a bizarrice acabou caindo na graça do público como algo mais tosco do que horripilante. Só que no lugar de corrigir a rota e tentar se levar a sério, ele abraçou essa visão e aperfeiçoou ao longo dos anos, chegando num ponto certo em Evil Dead Rise e Evil Dead Burn. Inclusive eu já cheguei a comentar sobre esse conceito no vídeo de obsessão, mas aqui isso não funciona exatamente da mesma forma. O filme tem aquelas propostas de ser meio bizarro e macabro ao extremo, alternando entre o humor e o horror, principalmente através da trilha sonora, até como uma forma de aliviar a tensão que, aliás, é bem grande. Todo esse conjunto de fatores, o tipo de narrativa, os personagens, a conexão com o filme passado, o humor e o horror, me fizeram ter uma sensação de estar flutuando em uma história que poderia me levar a qualquer lugar. Essa narrativa imprevisível traz um charme pra franquia e também não é para corações fracos. Eu mesmo pulei da cadeira umas boas vezes, parecendo um pula-pirata. Mas é isso, eu já falei o suficiente sobre a história, então bora pular logo pra segunda parte antes que eu me arrependa de fazer esse vídeo que já tá gigantesco.
Eu levei bastante tempo para começar a gostar de filmes de terror e mais ainda para me propor a conhecer Evil Dead, mesmo consciente do filme de 2013, justamente porque além da história ruim, esse filme pecou bastante em uma das coisas que fazia todos os outros muitíssimos especiais: a execução. Não vou me estender quanto à primeira trilogia, ela foi feita com o orçamento de uma coxinha e um Guaraná Jesus por um diretor inexperiente e mesmo assim conseguiu dar certo à sua maneira. Mas Evil Dead Rise e Evil Dead Burn, eles sim têm um molho que é diferente. Eu acabei indo assistir Evil Dead Rise nos cinemas mais por conhecer a obra, já que o trailer, apesar de ser interessante, segue o padrão comum dos trailers de Hollywood. Mas aí, quando eu vi o filme... uau! Evil Dead Burn foi além, até mesmo o material promocional possuía muita personalidade. Se você não sabe, normalmente os estúdios de Hollywood contratam empresas especializadas em trailers para cuidar dessa parte do trabalho. Não é à toa que tantos deles saem com a mesma cara. E nisso uma verdadeira indústria dos trailers surgiu em meio a uma já consolidada indústria do cinema. Tanto que hoje existem até mesmo os clichês de trailer. Mas é importante salientar que nem todo trailer clichê é sinônimo de um filme clichê ou mesmo um filme ruim. Mas se tem uma coisa que eu acho muito difícil de se ver, é um trailer bem produzido e com personalidade feito para um filme ruim. Isso é porque pouquíssimos profissionais chegam a se preocupar tanto com a produção de um filme a ponto de querer realmente que o trailer transmita toda a autenticidade que ele trouxe para a obra. Imagina ainda com um cara que nem se preocupou com o filme. Esse é o caso de Evil Dead Burn, um filme que eu naturalmente já veria de qualquer forma por já ter gostado do anterior, mas que conseguiu me deixar hypado e cheio de expectativas simplesmente por causa de um teaser. O teaser tinha personalidade e ele era só uma cena de 1 minuto do filme que foi muito bem feita. Agora, se a amostra grátis estava boa, o produto vai fazer você gozar. Os planos de câmera, os travelings, as cenas contínuas, tudo isso foi executado de forma extremamente autêntica, muito bem ensaiada e de um jeito que você consegue notar o carinho e a atenção que tiveram nos detalhes. O diretor Sebastian Venisek já tem uma boa trajetória com filmes de terror e soube bem unir sua experiência com tudo aquilo que foi estabelecido como a essência da franquia. Meus parabéns pelo trabalho, nota 7. É brincadeira, não fazemos isso aqui. Bonito, consistente e marcante. É assim que eu gosto dos meus waffles e dos filmes que eu assisto. Evil Dead Burn foi excelente nesse detalhe, conseguindo ser ainda melhor do que Evil Dead Rise, que já era muito bom. A atmosfera, cenários e trilha sonora arrepiantes, obscuros e também com muita personalidade. Só pecando um pouquinho ali no CGI do Will carbonizado e em alguns outros detalhes que não estragam em nada a experiência do filme. A trilha sonora como um todo é ótima, mas eu dou destaque para a música dos créditos, que é uma mistura de rap com pop e música de terror em francês que no começo você estranha, mas que depois é impossível não entrar no embalo porque funciona muito bem. Evil Dead Burn é um filme que faz jus à franquia e colabora para o surgimento de mais obras com personalidade na narrativa, execução e estética. Pode até não agradar qualquer fã do gênero de horror e ter deixado as pessoas revoltadas em alguns momentos, certo, Joseph? Mas no fim ele continua sendo um filmaço do horror e só prova como Evil Dead merece estar na minha lista de franquias que podem ter filmes infinitos e continuar funcionando. Bem ali, do ladinho de Pânico. Eu estou genuinamente animado em continuar acompanhando essa franquia nos cinemas. Acredito que no futuro filme o estúdio irá designar outro diretor, tal como fizeram com Evil Dead Rise para Evil Dead Burn. Mas contanto que continuem tocando as coisas do jeito que estão fazendo agora e, de preferência, com ótimos trailers, com certeza teremos um sucesso atrás do outro, pelo menos é o que eu espero. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, eu tentei ser o mais breve possível com ela. Comenta aqui o que você achou do filme, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. Eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal e ativar o sininho, curta o vídeo, compartilhe para que você possa nos dar aquela força, porque realmente nós precisamos disso para que a gente possa continuar trazendo esses conteúdos. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. Eu sou Gabriel Jonas e eu fui.